Nesta noite, faltando 3 dias para o dia que nós comemoramos, o dia do nascimento de Jesus Cristo, eu quero estar falando sobre isso. O mundo inteiro comemora o aniversário de Jesus, que é o Natal. Mas o mundo, movido pelo o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o diabo, colocou na cabeça das pessoas que o Natal é presentes, que o Natal é fadas, duendes, que é Papai Noel. E cada país tem o seu nome. Estados Unidos é Santa Claus. Em Portugal é Pai Natal. Aqui é Papai Noel e assim vai. Então, países que a grande maioria não é cristão, como, por exemplo, o Japão, comemora o Natal. Mas não naquilo que realmente a data diz, que é o nascimento de Jesus, é o aniversário de Jesus. E sim, troca de presentes. Um consumismo desenfreado, uma adoração ao Papai Noel, e isso vem de berço. Nós, quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aprendemos isso, aqueles que não nasceram no berço evangélico. Nós aprendemos isso e temos então passado aos nossos filhos sobre o Natal. Então é muito importante nós termos o mínimo de conhecimento sobre o Natal, o mínimo de conhecimento. Não vou entrar em detalhes, é uma data fictícia, não é verdadeiro, 25 de dezembro. Jesus nasceu, acredita-se, em agosto, no mês de agosto. Mas não faz mal, como eu digo, Jesus Cristo nasce diariamente nos nossos corações. Então, não tem nada demais comemorarmos o Natal com comidas, com bebidas moderadamente, e troca de presentes, lembranças, não coisas que as pessoas não podem comprar ou ficar comprando com prestações, mas uma lembrança, mas principalmente orar para o aniversariante, agradecer a Deus que enviou seu Filho Jesus para nós. Isso é importantíssimo. E eu quero então estar falando sobre isso. Para começar, vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Pois bem, aqui nós vemos o relato no livro de Mateus sobre o nascimento de Jesus Cristo. Maria era uma judia, José judeu, José descendente de Davi, da linhagem de Davi, tinha que ser. E então nascera Jesus. Mas interessante como se deu isso. Naquela época, se prometia um tipo de um noivado, não existia namoro, era um noivado, e esse noivado já era prometido a esposa ao homem, o homem à mulher, e eles não poderiam ter contato sexual e também não poderia estar, tipo, ou namorando, né, ou tendo contato sexual com qualquer outra pessoa. Era como já se fosse um casamento, mas eles não poderiam ter relações sexuais, só após a celebração do casamento. Então ficava um período assim. Naquela época, se a mulher falhasse, se a mulher ainda não estava casada, consumado o casamento, e se ela fosse pega com outro homem, ela seria apedrejada até a morte. Não, essa era a lei da época. Pegavam as pedras, jogavam nela, tiravam ela da cidade, jogavam as pedras nela, até que ela morresse. E, de repente, José soube, ela contou para José que ela estava grávida. Eu fico a pensar a cabeça da Maria, uma mulher virgem, que não tinha relação sexual, que estava prometida a José, de repente achou-se grávida. O que será que passou na cabeça dessa mulher? Como poderia ser isso? Como ela falaria para José? O que iria acontecer com ela? Ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas imediatamente apareceu um anjo do Senhor e disse a ela, para ela não ter medo, porque ela estava grávida, que era uma obra divina, que ela daria à luz ao Salvador, Jesus. Ele salvaria o mundo. E ela então contou a José, seu marido. José, por ser um homem muito bom, não pôs isso publicamente, senão ela morreria, e ele então resolveu deixá-la secretamente, para que não a envolvesse. Mas também apareceu um anjo do Senhor e disse a ele que ela se achava grávida pelo poder de Deus, e explicou a José. Eu vejo aqui duas pessoas tementes a Deus, por isso que Deus as escolheu. Duas pessoas que amavam a Deus verdadeiramente, que tinham suas vidas pautadas na palavra de Deus e praticavam, porque elas não, em momento algum, envolveu-se na carne, não questionou Deus, ao contrário, na mesma hora aceitou e fez-se cumprir na vida dela, na vida dele, o que seria o nascimento de uma criança. E a responsabilidade é tão grande, você que é mãe, você que é pai, sabe a responsabilidade enorme de gerar um filho, de criar um filho, e ainda sendo o Filho de Deus, uma obra do divino Senhor àquele casal. E assim eles aceitaram, casaram.
falou para colocar o nome de Jesus. Eu gostaria de saber, ou falar, o que significa o nome Jesus Cristo. Qual o significado deste nome? Este nome significa Javé é a salvação. Jesus Cristo significa Javé é a salvação. Jesus, ele nasceu, ele é judeu. E na linguagem, Javé é Jesus. Cristo seria o Messias, a salvação. Então, Jesus Cristo, Javé, a salvação. Ele é a nossa salvação. Importa que nós sejamos salvos. Deus planejou esse nascimento de Cristo. É interessante que Deus, para fazer todo o universo, Ele falou: haja luz, haja água, e assim foi feito tudo. Ele formou o homem do pó, soprou-lhe nas narinas, deu fôlego de vida. O homem se corrompeu, o homem se afastou de Deus, o homem descobriu o que é bom e o que é mal, e o inimigo entrou no mundo, entrou no homem, e tem feito destruição para todos os lados. Então, um homem que não se aproxima de Deus, um homem que não tem Deus, não é filho de Deus, ele é criatura. O mundo fala errado quando diz que as pessoas são filhos de Deus. Não são. Não são filhos de Deus. Um homem que mata, que se explode, mata toda a gente, que sequestra o avião, que põe o avião à queda e mata 300 pessoas, não é um filho de Deus. É um filho de Satanás. E Deus, no seu imenso amor, quis resgatar o homem, ou seja, trazer o homem da maldade para voltar ao paraíso, para voltar a ter comunhão com Ele. E só pôde de uma única maneira. Não poderia ser falando, não poderia ser prendendo Satanás. Porque eu pensava assim, por que Deus não pega simplesmente Satanás, acaba com ele e pronto, acaba a maldade no mundo? Não pode. Por quê? Deus está atrelado à sua palavra, ele está preso à sua palavra. Ele fez o mundo e deu para o homem. E o homem entregou para Satanás o mundo. Aqui o irmão, na abertura, falou sobre a tentação de Jesus. E disse que o diabo foi tentar Jesus lá no deserto. Durante 40 dias Jesus passou fome, porque ele jejuou, e o diabo foi tentar para destruir Jesus Cristo. E o diabo falou a Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Por quê? Porque me deram. Quem deu? Adão, que era o dono deste mundo, que era o Senhor deste mundo, porque Deus fez este mundo para o ser humano. Seria o primeiro espécie do ser humano. E essa primeira espécie falhou. Mas Deus amou o homem. O homem não existia, Deus criou. Existiam os anjos, porque Deus criou os anjos. Mas Deus não tinha comunhão com os anjos, Ele queria ter comunhão com o homem, semelhante a Ele, para trocar ideias, para conversar, para estar com Ele. Deus queria isso. E Deus fez isso, e Adão fazia isso. Lembram-se que está escrito que Deus vinha e passeava com Adão no paraíso. Eles conversavam. Mas a curiosidade, o livre-arbítrio levou ao que está hoje e vai piorar. Vai piorar, porque Jesus está às portas. Chegou a um ponto que é quase que insuportável, como disse a pastora Maranata, vem Jesus Cristo. E nesse plano de resgatar o homem, teria que um único homem, nascido de mulher, entrasse legalmente na terra, resgatasse,
resgatasse o homem novamente, a comunhão. Deus fez vários e vários acordos com os homens, alianças, e todas elas o homem falhou, até que Deus deu seu Filho, o Cordeiro de Deus, por eliminar todos os pecados, porque o homem que não tem pecado pode se aproximar de um Deus santo. E assim foi feito. Tinha que nascer. Quero lembrar que Jesus já tinha vindo aqui na terra antes de nascer. Jesus já existia. Ele não passou a existir do momento que ele nasceu. Jesus, ele é o Verbo. Ele sempre existiu. Não tem, a partir de hoje nasceu Deus. Não, e falam que Maria é mãe de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Maria gerou o Filho de Deus carnal. Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, já existia, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai idealizou o universo, idealizou a terra, idealizou tudo. O Pai. Jesus, o verbo significa o que? Verbo, palavra, disse. E o Espírito Santo realizou. Por isso que você sabe que nós temos esse poder de idealizar, o poder de falar e o poder de realizar. Por quê? Porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mora nos seus filhos, habita em nós. Quem tem o Filho tem o Pai, diz a palavra. Então o homem, ele sendo criativo, pode acontecer. E quem muito nos ensina sobre isso, a palavra de Deus, quando diz que nós temos que ter alvos, planos, para ser realizados. E isso eu quero falar no culto do domingo que vem, que é o culto do Ano Novo, para que as suas realizações sejam efetivamente realizadas no ano 2020. E aí, Jesus, ele vinha aqui na terra, mas ele vinha em forma de anjo. Quantas vezes você não lê no Antigo Testamento que vinha 3 anjos, ou 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Aconteceu com Abraão. Quando você lê no Antigo Testamento o anjo do Senhor em letra maiúscula, é o próprio Senhor que veio. Não é o anjo criado, é o Criador que veio. Só que para resgatar o homem não podia vir em forma de anjo, não poderia ser espírito, teria que ser o homem carnal, nascido de mulher, mas sem pecado. Por isso que foi gerado pelo Espírito, porque se fosse gerado por José, homem, seria como você e como eu. Então o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz, é que resgatou o homem. E aqueles que creem, que aceita esse sacrifício, que aceita Jesus como Filho de Deus, se torna Filho de Deus. E muda todo um quadro nosso aqui na terra. Pois bem, Jesus encarnou, ele entrou legalmente no mundo. Como homem, passou por tudo que nós passamos, tentações, frio, calor, fome, chorou. Ele passou por tudo que nós passamos. Só que ele venceu as tentações. Como homem. E morreu como homem. A palavra de Deus diz que por um homem só entrou o pecado no mundo. E por um homem só, em obediência, tirou os pecados do mundo.
que é Jesus Cristo. Vamos abrir Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ok. César Augusto era o governador e ele recebeu uma ordem de recenseamento, de fazer a contagem das pessoas que habitavam em todo o império. Mas as pessoas, não tinha como hoje que as pessoas vão de porta em porta. Naquela época as pessoas tinham que ir até Belém, viajar de onde estivessem, e até Belém dar os dados. Meu nome é tal, meus pais é tal e tal, a minha profissão é essa, né? Eu venho da cidade tal, sou solteiro, sou casado, tenho tantos filhos. Foi feito o recenseamento, por ordem do rei. E tinha que ir, era obrigação, era obrigado a ir. Então José pegou a Maria, que já estava grávida, e foi até Belém. Chegando lá, a criança começou a dar sinais de nascimento. Gente, não é fácil. A gente fala hoje, saiu de Nazaré e foi para Belém. A distância de Nazaré para Belém é de 100 quilômetros, muito mais do que daqui a São Paulo. E eles não tinham ônibus, não tinha carro, não tinha avião. Eles tinham que vir de carroça ou montado no burrico ou vir a pé. E uma mulher grávida que estava a ponto a dar à luz, não é fácil caminhar ou viajar 100 quilômetros. Chegando lá, ela começou a sentir dores de parto. E foram para procurar uma hospedaria, para pagar. José tinha dinheiro. Tem gente que acha que eles eram pobres porque nasceu na manjedoura. Não, nada disso. José tinha uma profissão, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Então ele pegou dinheiro e foi com dinheiro para chegar lá, ficar ele e a esposa numa hospedaria, num hotel. Mas como estava toda a gente de todas as cidades, Belém não suportava tanta gente e estava tudo ocupado. O único lugar que se conseguiu foi uma estrebaria. Não tinha outro lugar, senão ia nascer na rua. Então eles aceitaram ficar na estrebaria. Pegou e foi para a estrebaria. E lá nasceu Jesus Cristo. Então Jesus, os pais de Jesus não estiveram numa estrebaria porque eles eram pobres. Não. Ele era trabalhador, carpinteiro, José, e tinha dinheiro sim. Ele preparou um dinheiro para fazer 200 quilômetros de viagem, 100 para chegar até Belém e 100 para voltar para Nazaré. Não é fácil.
Eu quero ver quem sai daqui andando, ou no lombo de um cavalo, e vai daqui a São Paulo mais 20 quilômetros adiante. Além de ser deserto, calor e tudo mais, não era fácil. Mas eles foram obedecendo a determinação de uma autoridade. E fala sobre o filho primogênito, que é o primeiro filho. Não vou entrar em detalhes, Maria teve outros filhos e filhas, mas Jesus Cristo é o primeiro filho. Se não assim fosse, não estaria escrito filho primogênito, estaria escrito único filho. Então a Bíblia diz o primeiro filho. Se diz que tem o primeiro filho, tem o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E isso nós vemos nas Escrituras e em outras passagens, mas não quero falar sobre isso hoje. Vamos abrir Mateus capítulo 2. Versículo 1. E aqui começa a ser muito interessante o que nós vamos ver daqui para frente. Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu, então lembram-se, Jesus, Maria e José estavam na estrebaria para dar à luz. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Lembra que eu falei que ele era judeu, Jesus? Rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Deus é o Deus da providência. Veja, existiam essas pessoas, os reis magos. Só para você saber, a Bíblia nunca se refere a 3 reis magos. As pessoas que assim falam, pensam, porque foram 3 presentes e acham que cada um trouxe um presente. Não foi um mago, foi 3. Desculpe, está falando no plural, não foi um. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 5, tá? Mas não vem ao caso e não muda nada. Isso é para você, é curiosidade só. Eles eram astrólogos, mas não que nós conhecemos como astrólogo ou astrologia de hoje, não é nesse sentido. Eles foram avisados através da divina providência de Deus que iria nascer Jesus. Só que eles falaram: como é que eu vou saber aonde que é? Siga a estrela que eu vou dar para vocês. E eles começaram a seguir essa estrela. E vieram. Só que eles carregavam, nessa viagem, um tesouro para dar de presente a Jesus Cristo. Tesouro. Versículo 2. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. O rei Herodes, eu vou falar sobre ele mais tarde, ele queria saber onde ia nascer Jesus. E ele recorreu aos doutores da lei, às pessoas que conheciam, os escribas, aos estudantes da época, profetas, e falaram: olha, pelo
os escritos do Torá, que é Antigo Testamento judeu, vai nascer em Belém da Judeia. Está escrito isso. Então é lá que vai nascer. Se está escrito, vai nascer lá. E ele pegou e disse, olha, o profeta falou no versículo 6, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes. Informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Mentiroso Herodes, ele não queria adorar Jesus Cristo. Versículo 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram a Jesus. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes. Tiraram do seu tesouro ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles deram os presentes, adoraram a Jesus, e veio um anjo e falou para eles, agora vocês vão embora, magos, mas não voltem pelo caminho, que eu não quero que vocês informem o lugar exato para o rei Herodes. Volta para o Oriente em outro caminho. E assim eles obedeceram. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Vocês viram? Herodes mentiu, ele não falou, ele disse lá atrás, eu quero ir lá para adorar a Jesus. É mentira, o anjo falou que ele ia até lá para matar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, o que ele viria a ser. Ele veio para salvar as pessoas, e Herodes servia ao diabo, e o diabo, agindo no Herodes, mandou matar Jesus Cristo, quando tinha acabado de nascer. Então, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Herodes não conseguiu matar Jesus pessoalmente, estando lá. Então ele ordenou, é assim, matem todas as crianças com 2 anos para baixo. Porque ele pensava que assim ele ia matar Jesus Cristo. Foi algo horrendo naquela época. As mães chorando, ensanguentadas, muitas mães morreram, pais morreram, e todas as crianças foram tiradas as vidas, porque Herodes, filho de Satanás, queria matar Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho de Herodes para você ver quem era esse homem, como o diabo trabalha
e como ele estava perseguindo a Jesus. Herodes o Grande, está na história da humanidade, nasceu em Idumeia, ele era indumeu. Ele foi nomeado pelo Senado romano para ser o rei da Judeia. Ele era servo do diabo, ele era violento e matava as pessoas. Só para você ter uma ideia, eu já tinha falado uma ocasião sobre ele. Ele matou a esposa dele. Herodes matou os 3 filhos dele. Herodes matou o cunhado, matou o tio e muitas, centenas de milhares de pessoas. Ele estava a serviço de Satanás. Toda a linhagem de Herodes, toda, são pessoas que existem até hoje, vêm dessa linhagem, são pessoas servas, filhas do diabo. Tanto é que quem é que pediu a cabeça de João Batista? Herodias. No versículo 7, diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes que ele queria saber a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, para adorar a Jesus. Mentiroso! Ele queria matar Jesus. Este é o espírito maligno, diabólico de Herodes, que está na terra até hoje. Deus, a quem nós servimos, Ele é o Deus provedor. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo, a quem você adora, Jesus Cristo, a quem você professa e segue, que cumpre o que Ele determina, que ama o próximo como a si mesmo, Jesus, Ele é o provedor das nossas vidas. Eu quero dizer a você que não importa a situação que você esteja, nem se for no último segundo, Deus, Jeová Jireh, o provedor, Ele vem com a providência divina e abre porta onde não existe. Por isso que nós não podemos perder a fé, por isso que nós não podemos perder o alvo, por isso que muitas vezes você e eu vamos à igreja e até choramos porque estamos sendo oprimidos pelo diabo. Mas nós não podemos perder a fé e enxergar além daquilo que os olhos humanos veem. Muito rapidamente, não vou entrar em detalhes sobre o Mário, meu filho. Muitos de vocês sabem, meu filho, há mais de 20 anos, mora em Portugal. Formou-se em odontologia lá, ele é dentista lá, formado lá. Tem uma mulher e 2 filhas. Em Portugal, é muito caro o imóvel, caríssimo. A maioria das pessoas mora em apartamentos minúsculos e não existe garagem para carro. Não é igual aqui, que você pode pôr o carro em garagem. Lá os carros ficam na rua, porque o espaço de Portugal é pequeno e não perdem espaço para carro, eles querem espaço para gente. Então os carros ficam na rua, não tem garagem. E é caríssimo o apartamento.
Agora, alguns têm casas, que chama vivenda, não é casa, chama vivenda. A vivenda, o preço de lá é palácio aqui. É um absurdo de preço quem mora em vivenda, que tem a sua garagem, a sua casa. Só milionários. E o meu filho, e tem os aluguéis, que é um verdadeiro absurdo. Então, lá em Portugal é cara a comida, e é muito, muito caro imóveis. Carro já é barato. Muito mais barato, é metade do preço dos carros aqui. Lá você vê carros de marca, Mercedes, BMW, normal, porque é grudado com a Alemanha, vem da Alemanha e não paga imposto. Pois bem, então meu filho alugou um apartamento, que mora há muitos e muitos anos, nesse apartamento. Nesse apartamento ele paga 400 euros, que significa R$2.000. Pequeno. A cozinha é isso aqui, ó. Isso aqui. É tudo pequeno. Acabou de nascer a filha dele, que está com 5 meses. O dono do apartamento chegou perto dele e falou assim: Mário, você tem 30 dias para sair do apartamento, porque eu vou vender ele, depois de tantos anos. Mas ele aprendeu, desde criança, comigo, sobre Jeová Jiré. Descanse em Deus. E ele viaja, vai para um outro lugar, porque ele trabalha em 2 clínicas. Ele foi para outro lugar, na clínica que ele trabalha há muitos anos, muito longe. É um bairro de classe média alta, caríssimos aluguéis. Ele não sabia onde procurar, porque exigem. Olha lá para alugar uma casa ou apartamento. Exige um fiador, exige 2 meses adiantados e 1 mês pago adiantado. 2 meses de caução, fiador e um pagamento na hora. São 3 aluguéis na hora. Mais fiador. Ele chega na clínica, é um prédio, a clínica é no 1º andar, ele falou com o porteiro, falou: você sabe se tem, você conhece algum lugar para alugar? Ele falou: aqui no prédio, no 3º andar tem um apartamento. Ele foi lá, apartamento grande, muito bom mesmo, ele filmou e mandou para mim. 1.000 euros, ou seja, R$5.000 por mês. Sendo que tinha que ter fiador e pagar 3 meses, R$15.000 para entrar, e mais o fiador. Ele foi comentar com os donos da clínica. Nós orando. Dois dias a Tânia não consegue dormir, acorda de madrugada e ora, não sabe por quê. Pois bem, vou resumir. Falou com os donos da clínica. Os donos da clínica falaram: nós vamos fazer o seguinte, como nós estamos lá há 19 anos, eu acho, lá na clínica, no prédio, a clínica aluga o apartamento no 3º andar como se fosse nosso mesmo. Você fica o fiador e nós vamos dar para você os R$15.000. Consequência, hoje, domingo, ele está mudando. Pela lógica do homem, aonde vai estar? Como fazer? Mas Jeová Jiré entrou com a providência. De repente, foi abrindo a porta, pá, como a Tânia acabou de dizer.
Por quê? Porque o outro apartamento tinha geladeira, fogão, um monte de coisa, ele não tem, já tinha no apartamento, e o novo não tem. Então a mulher pagou para ele na sexta-feira, ele foi no sábado, comprou tudo novinho. Olha, isso chama Jeová Jirê. Como Tânia orou, ela disse que aqueles que são dizimistas, Deus abre as comportas dos céus. Assim, não é lógico, não é lógica. Nós descansamos em Deus porque vem assim, ó, pá, a providência divina. Não é providência do seu esforço, é Deus que faz. Entende? Então hoje ele está mudando. Gente, Jeová Jirê, para os filhos de Deus, Ele provê toda e qualquer situação, não há impossível para Deus. Você pode repetir isso? Não há impossível para Deus. Então nós vamos ver agora a providência divina. Veja o versículo 13. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O anjo do Senhor apareceu a José. Eu quero ressaltar a necessidade de nós sermos obedientes a Deus. O anjo apareceu a Maria e falou: não temas, o que está sendo gerado é filho pelo Espírito Santo. Ok, concordou, não discutiu, não questionou. Apareceu a José: tome a sua mulher, ela não fez nada errado, isso vem do Espírito. Tá bom, concordou. Agora aparece o anjo a José: saia daqui, pega a tua mulher e o teu filho e suma daqui, corre para o Egito. Ele não esperou no dia seguinte, ele foi na hora, porque ele ouve a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, faça. E José fez, se mandou. Agora eu quero trazer aqui um dado interessante para você. O seguinte: eu disse a você que tinha 200 quilômetros e de volta, de Nazaré a Belém, 100 quilômetros de distância. Pois bem. Agora ele estava em Belém. De Belém até o Egito, é outro país. Eu fui ver, sabe quantos quilômetros tem? Falta 3 quilômetros para 700 quilômetros. 700 quilômetros. Da onde José estava com Maria e Jesus, ele tinha que viajar 700 quilômetros para chegar no Egito. Observe o tamanho da viagem que essa família tinha que fazer. Eles moravam em Nazaré, estado da Galileia. De lá foram para a cidade de Samaria, dentro do estado de Samaria, atravessaram várias cidades, passando pelo estado da Judéia, nas cidades de Jerusalém, depois Belém. De Belém foram para as cidades de Asquelon, depois Gaza, de Gaza para outro país, o Egito. 700 quilômetros. Ora, o homem era trabalhador, carpinteiro. Ele pegou dinheiro para viajar 100 quilômetros, não 700. Como que faria isso? Jeová veio com a providência. Os magos, que Deus já sabia com antecedência, moveu antes de acontecer os magos em outro lugar muito distante e falou: vocês saiam daí e vão até Belém.
O que eles fizeram? Também ouviram a voz do Senhor e obedeceram. E foram. Na comunhão diária, que eu escrevi nesse livro que vocês têm, de oração, diz sobre Jeová Jireh, Filipenses 4,19. E você declara que Ele supre todas as suas necessidades antes que elas surjam. Não é na hora para ficar em desespero. Antes dessa necessidade de José, bem antes, Deus já sabia, moveu os magos lá do Oriente. Quando acontece alguma coisa com você, não pense, oh Deus, como disse aqui a pastora, não vai mostrar para Deus a tua desgraça, Ele já sabe o que aconteceu. Não vai orar isso. Deus já sabia o que iria acontecer, então, bem antes, Ele moveu os magos para levarem a providência para José. Qual foi a providência? Lembram-se? Os magos tiraram do tesouro 3 coisas, que foi o quê? Incenso, mirra, ouro. Essas 3 coisas valiam muito dinheiro. É muito dinheiro, tiraram do tesouro deles. É muito dinheiro. Supriu a necessidade do José. Como é que ele poderia viajar 700 quilômetros? E ainda ficar no Egito um bom tempo? Eles tinham que comer, tinham que pagar aluguel lá no Egito. O ouro, a mirra e o incenso supriu todas as necessidades, porque depois eles tinham que voltar mais 700 quilômetros, total de 1.400 quilômetros, que eles não esperavam. Veja, Deus quando falou lá com os magos, eles ouviram, tiraram do seu tesouro para levar a Jesus, suprir as necessidades deles. José precisava. Uma ocasião, há muito tempo atrás, não faz pouco tempo, na igreja de Jacareí, eu estava lá, Deus moveu a mim e Tânia. Para quê? Para dar uma oferta para o Babão. Mas não uma oferta só minha e dela, uma oferta de vocês. Por quê? Porque a nossa igreja, ela tem uma parte das ofertas e dos dízimos, que nós como igreja, nós semeamos em ministérios irmãos. Isto é correto. Não é correto um membro da igreja semear em outro ministério. Aí está errado, aí é fora da palavra. O membro da igreja tem que semear na sua igreja. Nós semeamos aqui. Você tem que semear aqui. Agora, nós, como uma denominação, não particular, uma denominação, nós ofertamos a outra igreja co-irmã, que está fazendo a obra, para ajudar. E nós, então, fizemos uma semeadura na vida do Babão, movidas pelo Espírito Santo. Ele falou, nós corremos e fizemos. Eu fui correndo no banco e fiz. Só que eu não fiz um valor pouco. Foi muito alto naquela ocasião. Aí eu convidei ele para vir na igreja. Quando eu convidava, vocês sabem disso. Ainda a gente pegava como igreja o valor levantado de oferta, a gente passava para ele. Foi até de cantina, né, Sara? Às vezes não alcançava o que eu queria,
A Sara era também responsável da cantina, a gente pegava o dinheiro da cantina, tudo, eu dava para o Babão. O que aconteceu? O Babão veio e contou, ele chorava. Naquela ocasião ele precisava urgente daquele valor. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E moveu quem? Nós, Ministério Aliança Cristã. Eu não dei porque ele veio na igreja, não tinha nada a ver, eu dei espontâneo. Quando ele vinha, eu dava outro valor. Da Érica. Então, amados, quando Deus fala, faça. Se Deus toca no seu coração, olha, você não vai, esse mês você não vai semear, agora você não vai semear no MAC esse valor, você vai semear maior do que esse valor. Faça, é porque algo vai precisar. É assim que é. O Espírito de Deus fala no nosso coração. Nós não podemos, Deus não vê quanto você dá, Deus vê quanto você retém. E aí os magos foram lá e deram, olha a providência. Supriu as necessidades de José e sua família, por muito tempo, não só na viagem, mas na alimentação, na hospedagem lá no Egito e no retorno. Entendem? Esse é o Deus da providência, que está na nossa vida, e eu poderia dar outros, e vou dar outros testemunhos pessoais de Jeová Jiré. Como também eu sei que Deus já operou muitas vezes na sua vida. Amém? Poxa, esse papel grudou no outro. Muito bem, amados. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Deus conhece o seu coração. E tem uma coisa, Jeová de Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos, Ele sempre vai adiante de nós. Porque tem gente invejosa, tem gente maldosa, igualzinho Herodes para destruir Jesus e os seguidores de Jesus. Eu falei que ele queria destruir Jesus, mas ele destruía todos os seguidores de Jesus. Queria fazer isso. Hoje não é diferente. Aqueles que seguem Jesus de verdade é taxado de louco, às vezes pela própria família. Família fala mal do crente. Vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho. A Cássia deu testemunho de hoje, da mulher lá, da gerente? Está aí. Perseguia, falava mal, porque ela é crente, mas porque ela era crente mesmo, não era isso que ela fazia? Aí ela pegou, colocou diante de nós, nós oramos, eu falei para ela, ora por ela, tal. Começou a mudar, e hoje está diferente. Não está tão diferente, mas está diferente. Está diferente. Sempre vai se levantar pessoas para nos destruir, ou tentar nos destruir. Jeová de Sabaoth está diante de nós. Amém? Então, eu quero dizer a você, Deus deu um melhor presente para a humanidade. O melhor presente é o Filho dele. É o melhor presente. Só que uns não querem e outros aceitaram esse presente. Os que aceitaram estão aqui. Uma ocasião, uma pastora, Maria Lúcia, lá de São Paulo, veio nesta cidade a pedido de uma certa denominação para ajudar eles.
Tânia e eu, nós morávamos em Caraguá naquela ocasião, estavam orando aqui já. A pastora Maria Lúcia de São Paulo entrou em contato conosco, falou: Mário, Tânia, vocês podem me ajudar? Falei: que dia é, que horário é? Tal. Falei: podemos. E fomos lá, ajudá-la na intercessão. E observar pelo Espírito Santo que estava errado naquela igreja. Muita coisa errada. Não vou entrar em detalhes agora, não vou. Não é isso e também não interessa. Mas o que eu quero dizer, a pastora que estava na ministração pegou, a pastora Maria Lúcia, falou que Deus estava pronto para dar um presente, um coração novo, porque aquela gente daquela igreja estava com coração duro, coração de pedra, pessoas frias, pessoas longe de Deus. Então chamou à frente e fez uma fileira. E foi visto por algumas pessoas Jesus na frente de cada pessoa, dando o presente. Você quer ver aqui rapidamente? Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Fica aqui assim, ó. Vem cá vocês quatro, esses dois aí. Vem cá, aqui, ó, fica assim, ó. Vira para lá, vai lá, vira para mim. Então, eu sou Jesus. Vai lá. Eu sou Jesus. Eu vim aqui. O que eu estava fazendo? As pessoas viram isso espiritualmente, davam um presente aqui para ela e pegavam o coração duro, dava o presente, ele pegava e o coração duro Jesus levava. Você sabe que foram vistos não poucas pessoas, que Jesus estava aqui na frente para dar o presente. Sabe o que a pessoa fez? Virou as costas para Jesus. E falou: não quero o seu presente, eu quero o meu coração duro. É assim. Tem pessoas que Jesus morreu por ela, quer dar o presente, mas ela não quer aceitar. Ela tem um livre-arbítrio. Jesus, muito triste, parte para o outro. Mas esse aqui quer. Então Deus deu o melhor presente para nós, que é Jesus Cristo. Vamos pegá-lo. E por último, de verdade, abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele é Deus, né? Que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha aqui para mim. Deus deu um presente para você, Jesus. Agora, se Ele entregou para você esse presente, se Ele entregou Jesus, o Filho dele, como Ele não vai dar outras coisas para você? Então, por um breve momento, eu vou pedir para colocar uma música de fundo. Eu quero que você, sentado mesmo, abaixe a sua cabeça e fale com Deus. Fale com Deus, baseado nessa palavra de Deus. O Senhor me deu Jesus Cristo na minha vida. E o Senhor disse que também vai entregar todas as coisas para mim. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu recebo o seu presente, o presente de Deus na minha vida. Diga isso a Ele. E Senhor, o Senhor conhece o meu coração, atenta os desejos do meu coração. E você pode dizer a Ele o que mais você está precisando na sua vida. Ele vai te entregar, porque Ele é o Jeová Jireh, é o provedor.
Amém. Se você tem mais coisas a falar com o Senhor, você pode falar em oração na sua casa. Domingo que vem nós vamos estar falando sobre isso também. Eu quero agora louvar a Deus. Nós vamos ficar de pé. Vamos cantar com o nosso coração.